RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E você sabe, pode assistir também ao vivo pelo Facebook, ou ver no Facebook depois, e pode mandar mensagens para mim, para nós, aí vão aparecer na tela, eu dou um oi para vocês, vai ser muito legal. E talvez a gente dê algum ingresso para a Mostra Elite Design hoje de novo, não sei, vamos ver, fiquem atentos, tá bom? E nós estamos aqui, falando em Mostra Elite, com o Paulo Zopas, decorador, e com o casal Felipe Mencken e Adriana Klaus. A gente vai falar já mais profundamente sobre os seus ambientes. Agora nós vamos apresentá-los e eles vão contar pra gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês participam, o Zopas já sei que participa de várias edições de mostra, já nos encontramos em todas possíveis e imagináveis. E vocês estão participando pela primeira vez da Elite, já tinham feito outras edições? Da Elite é a primeira vez. Primeira vez. Isso. Mas participamos de outra mostra também. Mostra Glass. Certo. Ah, em Novo Hamburgo. Porque vocês são de Novo Hamburgo, né? Exatamente. Me contem, vocês são de Novo Hamburgo, mas trabalham para o mundo. E a Adriana já me contou. Até em Portugal, é isso? Até em Portugal já fizemos projetos. Que espetáculo. Mas me contem, tu és arquiteta e o Felipe é paisagista, né, Felipe? E eles são um casal, gente, há 5 anos, casados, escritório juntos. O Felipe já andou, né, morou em outros estados, né? Na verdade, eu morei em São Paulo, 30 anos, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 14 anos. Então eu ficava entre Campo Grande e São Paulo nessa loucura, né? E depois ela me roubou aqui para Porto Alegre. E aí? Aí já ficou viu. calmo, tranquilo, se aquietou, né? Exatamente, bem por aí. Abriram o escritório, tá bombando. E o ambiente de vocês na mostra tá lindo, realmente tá muito bonito. Vocês podem dizer como é que é o nome do ambiente, por favor? Star Gourmet com lareira. E quantos metros quadrados tem? A gente já está começando agora a entrevista. 72. Grande o espaço, é bem grande, né? é bem grande. E o teu Zopas? Paulo Zopas, boa tarde de novo. Sabes que nós somos lindeiros também. São vizinhos. Nós somos vizinhos de mostra. Exatamente. Tá? Não exatamente tu sai de um ambiente e vai para outro. Né? Não, no fluxo não. Não o fluxo, mas no layout, layout da planta sim. vocês estão, Nós sim. temos inclusive uma passagem secreta. Que não é para Ninguém pode falar. Só a torcida do Grêmio e do Inter. E eu. Isso aí eu conheço. Mas nós temos essa passagem secreta. Sim. O meu ambiente tem 96 metros quadrados. Também é enorme. Ele é um loft. Certo. Ele é um loft assim que tem apenas o necessário. Muito bem. Mas agora o necessário é que a gente fale um pouquinho de nós para nos apresentarmos. Tu és decorador, conta quantos anos tu estás trabalhando, sempre em Porto Alegre? Eliane, eu trabalho há 40 e alguns anos, tá? Sempre trabalhei com decoração, tá? No início eu trabalhava eu cheguei a fazer vitrines, na época do Renner, antes do incêndio. Fomos salvados do incêndio, tá? Antes do incêndio, eu fazia vitrines, fiz vitrines em várias lojas de Porto Alegre e depois eu mudei para a decoração porque eu sentia uma falta dentro da arquitetura na decoração. Porque na época, o arquiteto não fazia decoração. Arquiteto, na época, era para fazer o externo e o interno era a dona da casa, era para ser feito por quem quisesse fazer interno. E eu entrei nessa brecha. Olha só, Adriana, estamos conhecendo a evolução, né, isso da é verdade. área. Tinha um preconceito do arquiteto fazer arquitetura de interiores. Isso hoje com certeza mudou. Já. O arquiteto hoje tem 2 linhas, às vezes ele faz os 2, nosso escritório faz os 2. Então, realmente, isso mudou bastante. Agora é curioso, às vezes, eu vou falar genericamente, obviamente, eu já vi um ou outro, são casos esparsos, tá, gente? Não estou falando mal dos arquitetos. Mas, assim, já vi um ambiente maravilhoso no quesito arquitetura, mobiliário, bem
desenhado pelos arquitetos, bem feito e tudo, mas aí no acabamento, na produção do ambiente, uma coisa ou outra desmerecia aquele trabalho tão bom, porque também é importante, né, Paula, essa questão da finalização. A gente vai conseguir conversar depois, mais adiante, só vamos largar uns assuntos assim para vocês, mas realmente é importante que tudo funcione, do paisagismo até a finalização da decoração, não é? O que tu acha, Felipe? Às vezes o cliente também é um pouco responsável por não acontecerem as coisas. Ele contrata o paisagista que ele quer, o decorador que ele quer, o arquiteto que ele quer e o engenheiro que ele bem entende. E se virem. Só que agora bem as mãos, os amiguinhos todos, para não briguem, né? Só que às vezes essas pessoas não se entendem muito. Sim. Porque sabe que nesse nosso meio existe muito a vaidade e existe muito a afinidade profissional também. Por exemplo, tem alguns arquitetos que eu faço trabalhos e que é uma maravilha, paisagistas também. Já se conhecem, né? Pois é. Porque tem estilos e tudo a serem respeitados. Não, sem dúvida. Né? E você tem que pensar na seguinte situação. Você faz o projeto maravilhoso, né? Arquitetônico e tal, enfim. E depois você parte para os interiores, né? Projeto de interiores. E aí depois se toda a parte, se for o caso no projeto, de paisagismo e a parte de ambientação do projeto, né? Daquela residência, daquela casa, apartamento, enfim. E aí isso tudo tem que casar, né? Isso é bacana. Quando o cliente, como o Paulo falou, ele capta essa necessidade de trabalhar com o arquiteto, com arquitetura, com paisagismo, porque nós temos hoje um verde todo entrando dentro dessas residências, que é muito importante, é uma tendência muito grande, né? Exato. Hoje mesmo estão falando, amanhã o Paulo vai estar trabalhando com as ervas dele dentro lá do ambiente dele. E hoje isso é importante, as pessoas querem mais estar perto da natureza. E a ambientação dos projetos, das residências, é super bacana. Casar tudo isso. Sim, né? agora o Paulo falou que às vezes eu falava antes em relação à amostra, não tinha pensado em clientes de vocês, mas tu falavas que aí o cliente chama um de cada área, mas quando chama tá ótimo, né, Paulo? Porque às vezes Sim, a pessoa não chama, alguém vai finalizar interiores e fica a arquitetura maravilhosa, o paisagismo e aí interiores. Sim, mas às vezes tu chamas um arquiteto completamente contemporâneo. Exato. E tu chamas um decorador completamente clássico. Então a gente na verdade não sabe o que o cliente quer e o próprio cliente não sabe o que quer. Eu ia dizer, aí um caso de uma pessoa que também não sabe o que gosta, o que quer, né? Porque é muito difícil, vocês têm que ter uma psicologia, eu respeito muito a atividade de vocês. O start, assim, do projeto, até entender o que precisa, né? Porque as pessoas em casa vão ganhando uma coisa, comprando outra, ok, mas na hora de pensar um projeto, a pessoa tem que conversar com o arquiteto e ele tem que entender, afinal, do que ela gosta, se gosta realmente de misturar, mas misturar como, o que precisa manter, o que pode abrir mão, o inventário todo. É complexo isso, não é fácil. Tem que ser muito conversado isso. E vocês, quando fazem projetos assim, com vários outros profissionais, o cliente começa pelo arquiteto, pelo decorador, por quem ele conhece pessoalmente? Como é que funciona? Olha, no meu caso, começa pelo decorador. É ele mesmo. Porque sou eu mesmo. O pessoal me procura. Às vezes ele olha para fazer uma casa. Eu te paro um pouquinho, gente, eu não tenho a competência para fazer uma casa para vocês, mas posso dar muito pitaco. Agora, então, vamos ver qual é o arquiteto que nós vamos contratar. Nossa. Aí nós vamos conversar sobre vários arquitetos. O que eu faço? Eu mostro para o cliente, esse arquiteto, ele vai mais para essa linha assim, esse arquiteto vai aqui. Tem gente que gosta muito e transforma, e de repente é uma pessoa mais rústica, é uma pessoa, pode ser clean rústico também. Mas às vezes tem pessoas que têm um nome muito grande, mas que não vão dar certo com aquele cliente, tá? Então vamos ver paisagismo com quem, porque o projeto tem que afinar inteiro. O arquiteto precisa, além de estar num contato com o cliente, eu preciso saber o que está acontecendo. Até com a família, né? Como é que usa, tudo.
tudo interfere, né? O estilo de vida das pessoas é muito importante. O estilo de vida, quantas pessoas se recebem, se não recebem. No nosso caso, por exemplo, no escritório, nós fazemos o projeto inteiro. Nós podemos fazer o projeto inteiro, né? Desde o arquitetônico, de interiores, construção, partimos da construção, depois interiores e hoje em dia também, graças a Deus, o paisagismo já não é a última parte de uma residência, né? Bom saber Porque disso. antigamente o paisagismo ele ficava restrito a uma jardinagem. Já não existe mais esse pensamento. Então você faz um projeto paisagístico e depois aí o seu jardineiro vai cuidar do seu jardim. Então todo esse triângulo, né, arquitetura, interiores e paisagismo, a gente consegue fazer dentro do escritório e casar de uma forma bem uniforme, né? Claro, às vezes nós também só fazemos interiores, né? E aí a casa já está pronta, é um apartamento que já está concebido, enfim, e aí entra aquela expertise da Adriana para transformar, né, aquilo que já está construído no sonho do cliente. Né? Maravilhoso. E a gente vai constatar agora, no próximo bloco, quando a gente vai falar sobre o ambiente deles, na nossa Elite Design, vendo imagens e tudo, como é que acontece essa finalização. Nós vamos ao intervalo rapidinho, 1 minuto e meio, e já voltamos. Fica aí. Nós vamos falar agora de um Star Gourmet com lareira, que está na Mossa Elite Design, aberta, como você sabe, à beira do Guaíba e esperando a sua visita. Nós estamos aqui com os autores do ambiente, que já conversamos no início do programa, com a Adriana Klaus e o Felipe Mencken. A Adriana nasceu em Novo Hamburgo? 2 irmãos. 2 irmãos. Isso. E o Felipe, não sei, já morou em tantos lugares. Onde nasceu? Na verdade, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre mesmo. Nossa, voltou a terra. Eu voltei, isso me chama. Muito bem, muito bem. E a gente vai conversar para saber como é que foi a concepção desse espaço. Vocês já receberam o nome assim? Vocês criaram? Por que um Star Gourmet com lareira? Eu sei que é uma super tendência a questão do ambiente da área gourmet, né? Isso. E lareira a gente adora, enfim. Já estou respondendo tudo. Ainda mais aqui que nós temos inverno. Esse ano o inverno foi muito bom. Nós dois particularmente gostamos, então nós nos inspiramos até assim no nosso estilo de vida, como se nós fôssemos os clientes, que seria para pessoas que gostam de receber, pessoas que gostam de estar com a família, que gostam de estar reunidos ao redor do fogão, que gostam de cozinhar. E a lareira realmente é o centro das atenções. É uma lareira maravilhosa, que aquece 400 metros quadrados. Sim, vocês vamos repetir qual é a metragem do ambiente? 72. 72 ambientes metros quadrados, mas ele não é um ambiente, ele tem um dentinho assim, né? Isso. Ele é mais ou menos quadrado, dá para dizer? Ele é um quadrado com uma divisão, com um dente, né? Isso. Então, nessa outra parte é onde está o Star, digamos assim, né? O centro dele é o gourmet, né? E depois vem para a lareira, enfim. Sim. E eu vejo que tem um toque de paisagismo no ambiente, né? Ah, sim, tinha que ter um verde, porque, pensa, um gourmet, tem tudo a ver com a parte verde. Com temperos, ervas, com plantas. Saladas. E você, às vezes, você está num apartamento, né? A sua janela já é pouca, você não tem um jardim, não tem alguma coisa assim. Traz o verde para dentro do seu apartamento, da sua residência, né? E deixa bem aconchegante. Isso alivia um pouco. Certo. Vamos ver como é que o Felipe resolveu isso no espaço lá, porque realmente chama atenção a proposta de verde, assim, dá um colorido e a cor também do... Essa é a área, obviamente, de estar, né? Isso. Não é e lá a área... no fundo... Não desculpe, é a área marcante do espaço. A nossa porta mágica, porta secreta. É, porta secreta. Toda recortada. Que é a concepção, desenho da Adriana, né? Da Adriana, muito bem. Vamos continuar mostrando mais imagens, que o espaço aí é a área gourmet. De cocção, a área gourmet. Onde estão as plantas? Tinha tanto verde quando não, tem mesmo, nas costas. Tá aqui nas costas. Nas costas. Tá aqui, não chegamos ainda. É. Tem um fogão de mesa, né? Um cooktop. Uma bancada enorme para quem quer esticar uma massa, para quem quer beber. Isso me chamou a atenção. Que maravilha aquela bancada. É linda, a pedra é linda.
A lareira. O tamanho dela é enorme também, né? Ali ao fundo aparece já o verde. Sim. E duas coisas me chamaram a atenção, em particular. Várias coisas me chamaram a atenção. Tanto que eu lembrava de vocês lá, eu falei, como vocês estavam sérios, vocês são super risonhos, eu adorei. Ó, a gente está vendo as plantas aí. Mas a questão do verde, achei bacana, os materiais e a cor também da marcenaria, achei muito bonita. Uma cor de meio carne, assim, né? Isso, é uma tendência, foi inspirada agora na tendência da paleta dos Candy Colors, que é a paleta de tom pastel. Ele é um rosado, um nude. Até as luminárias, né? Exato, então foi trabalhado com rose gold, contrapondo com a pedra marrom, que é o Brown Fusion, a pedra brasileira, e também com o aço preto. Ah, o aço preto. Isso, que é o metalon. Tem uma particularidade que nós estamos achando muito engraçado. Por quê? Cada visitante que vai, ele para. Adorei esse ângulo. Geralmente ele para nesse ângulo e as mulheres dão um nome para essa cor. Então nós temos o rosado, o champanhe, o pêssego, o salmão e agora o nude. Tem o nude também. Então cada pessoa que vai lá tem uma impressão. Eu achei que é cor de carne. Exatamente, um oitavo nome, uma cor de carne. Então cada um tem uma impressão. E é incrível como casa com a pessoa aquilo, né? A impressão dela, com a percepção dela. A cor está sendo muito bem aceita, muito legal. Olha só, Vera Lúcia Rambor, gostaria de ganhar hoje os ingressos da Malta Elite. Ontem não deu. Olha, querida, teu programa é muito interessante, adoro. Vamos ver se a gente consegue resolver teu problema aí, Vera Lúcia. Vamos ver se a Nina consegue resolver esse assunto daqui a pouco. Fica ligada aí que a gente vai ver se consegue. Mas vamos continuar nosso assunto aqui. A questão da mistura dos materiais eu achei muito... e tons ficou muito interessante, né? Porque tem um contraponto aí, né? Da cor essa, que tem 8 nomes, mas vamos falar. Como é que vocês chamam, pelo amor de Deus? Nós chamamos pelo nome correto, né? Que é? Senão o fabricante mata a gente. É o Millennial. Millennial e tem o Ceramic. Ah, tá, tem dois tons. É o rosa Millennial, né? Mas ele tem uma derivação aí, não é bem o rosa Millennial da moda, por exemplo, é um pouco diferente desse. É um pouco diferente. Esse é mais acobreado, né, gente? Exato. E ele tem 2 tons, né? A gente tem um outro tom que é o que eu acho que foi que tu vistes, que é o Ceramic, que ele é um pouco mais escuro, que ele tem esse tom de carne que falaste. E tem um detalhe... Agora a gente está vendo as panelas também. As panelas também. Tem um detalhe, dependendo do direcionamento da luz, da iluminação, isso é verdade. Que foi maravilhosa aí, o pessoal da iluminação, ele dá um outro nuance. Então você pega a mesma chapa, a mesma cor, mas com direcionamento de diferente, luz. muda tudo. Muda tudo. Mas vamos falar dos verdes, a gente está vendo Ai, só um pouquinho, Chico. Ele quer me boicotar. É o trabalho do Felipe. Olha só, um paisagismo, uma hortinha. Tem o que? São plantas só? Ali eu trouxe só plantas, né? Porque eu não quis trazer a parte de temperos. Deixou para os opas. Eu deixei para os opas. Não, obrigado, né? vizinho. Deixei pros opas. E eu trouxe só a parte de plantas, que aí nós podemos colocar flores também, enfim, né? Mas eu trouxe só a parte de plantas nessa concepção, nessa ideia, né? Mas, claro, você pode trazer ali os seus temperos bem cuidados, enfim. Claro. E deixar bem sua mão, né? Essas espécies que tu escolheste, elas suportam ficar dentro de casa um tempo? Sim, tu vai ter que trocar? Qual é a tua previsão? Não vai ter que trocar. Não? A feira vai até 22 de novembro e eu não vou trocar porque nós trouxemos luz especial, né? Então, ali em cima eu tenho 2 lâmpadas especiais para promover a fotossíntese e tal. Então, elas vão segurar esses 2 meses. Que lâmpadas são essas? Foto alguma coisa, eu esqueci o nome, Sim. desculpe. Adriana, quando tu faz um projeto de arquitetura com interiores, junto tudo isso, a parte de luminotécnica tu faz também? Tu chama alguém? Não, eu mesmo faço. Eu acho... É complexo isso, né? E é importante as duas coisas. Eu adoro fazer essa parte de iluminação. Eu acho que dá a diferença no projeto, porque tu pode pontuar coisas mais importantes que tu acha que tem que destacar. Tu pode deixar um outro espaço um pouco mais intimista. Então, o recurso da iluminação é fantástico. É, muito interessante. Agora a gente está vendo uma adega, e aí eu te perguntaria com relação à iluminação.
uma adega num projeto, né, de um cliente, tu tens que graduar a iluminação. Com certeza. Aí, claro, tem uma amostra, a pessoa precisa enxergar. Exatamente. É diferente, né? Ela está sempre ligada à luz, mas a ideia seria quando a pessoa fosse escolher o vinho que pudesse ligar a luz. E normalmente ela estaria desligada e também ligar gradualmente e tal. Sim. Agora a gente está vendo as luminárias. Da mesa, que são lindíssimas. Sim, tu usaste luminárias decorativas, que são essas aí. Exato. E tem pontuar. alguma iluminação técnica também embutida? Nós temos fitas de LED embutidas, tem até no rodapé da bancada, nós temos coisas embutidas, trabalhamos bastante com perfil no forro, como nós não temos gesso na parte do gourmet, então nós trabalhamos com perfil. Quando fala perfil, explica para o telespectador o que tu quer dizer, uma chapa, um painel, uma placa? São as... uma canaleta. Canaleta com spot. Certo. Que daí não necessita de ser embutida. Isso. Ou um trilho. Então não precisa embutir e tal. Consigo trabalhar não precisa fazer a função do gesso, que as pessoas têm pavor daqui. Eu coloco vários spots direcionados e eu consigo fazer a iluminação tranquilo para onde eu quero pontuar. Certo. E ali o teto ele é cimento bem rústico. Então tinha tudo a ver com o gourmet. Né? Então nós o teto original já é original. Nós só pintamos, colocamos uma cor adequada ao projeto e mantivemos o mesmo teto. O teto ali, é né? preto? É preto, nós pintamos de preto. É um preto fosco, digamos assim, né? Eu acho que isso que ficou interessante, esse contraponto da cor e do escuro, ficou muito interessante, me chamou bastante atenção o ambiente de vocês. Eu não consegui ver toda a amostra em detalhe, porque já fui várias vezes, mas cada vez tem que olhar mais e mais. Nossos projetos são bem detalhados, nós temos muitos detalhes no projeto, eles são feitos com muito cuidado, com muito carinho, então cada cantinho tem alguma coisa diferente, tem um detalhe, harmonizar tudo. Por exemplo, eu tenho esse rosa nos móveis, mas eu tenho o rosa na pedra marrom, eu tenho um pouco de rosa no piso. Então, tudo isso tem que conversar. Conversar, né? Dialogar. Isso. A gente está vendo em detalhe agora podemos dizer, uma prateleira suspensa. Isso. Vocês que desenharam. Isso. Ficou bem interessante. Vocês já fizeram algum espaço na linha desse para um cliente real, assim? Sim. Bem parecido. Bem parecido. Bem parecido, assim. A ideia era, né? Mas não parecido, mas a ideia saber da questão da aceitação, porque o que as pessoas gostaram mais, enfim. Olha que bonito esse ângulo. É muito fotogênico esse projeto de vocês, né? Isso é interessante também, porque às vezes o projeto na foto é difícil fotografar, né? Quem é que fez as fotos para vocês? O Edu Liotti. Tá. O Edu, que qualquer dia ele vem aqui. Ele é um querido. Ele fotografa muito bem. Falou que é tímido, mas a gente dá um jeito. Mas eu também sou tímida. Tá dando um jeito na Adriana, né? Ela é super tímida, enfim. É mesmo, olha. Muito bom. E aquele fundo, aquele espelho lá da área de lavagem da... Não é espelho. Não, digo espelho. Sim, que espelho da pedra. Tá certo, ok. Fazendo a função, né, de... A ideia ali tem a ver com a parte de iluminação. Então, é a mesma pedra do lado direito, do lado esquerdo, só que ali a Adriana chamou luz para mostrar bem a pedra, né? E aqui deixou mais escuro, enfim, né? Para dar um contraponto, um contraponto assim na pedra. E a mesma pedra, como a pedra é muito bonita, né? Sim, ficou lindo. Tem bastante veios, como ela é natural, então ela vem bem mesclada. Então, vem ao encontro daquilo que tu falaste, né? Da luminoteca, né? Então, você consegue fazer isso estudando bem a parte de iluminação do projeto, né? Certo. Adriana, que equipamentos tu colocaste ali na área de cocção? Tem churrasqueira? Tem churrasqueira, tem forno micro-ondas, também, não elétrico. Me lembro. Não, é só a churrasqueira. Só tem churrasqueira, a grelha. Pode usar. E tem o fogão, que é o fogão linear, que eu achei muito interessante. Ele é um fogão linear, não tem as panelas atrás, as panelas ficam uma do lado da outra. A gente está falando do cooktop? Isso, também é interessante. Micro-ondas, fogão de mesa. Forno, champanheira e a cervejeira, que não podia faltar. E nossa geladeira antiga. Uma geladeira de 1952. Ah, que maravilha. Foi adesivada. Que está funcionando, é maravilhosa. Olha. Né? Então, são esses os... É interessante, né? Um elemento antigo, assim, quebrando toda aquela percepção de tudo novo e tal, alguma coisa que quebra. Eu acho tão interessante.
tem uma história ali, né? Tem uma Sim, história, exato. é bem legal. Bem A legal. gente está falando nela agora. Tu falaste se nós fizemos um projeto para algum cliente, né? Então me veio à cabeça o projeto da Gabi e do Marcelo, que eles têm um gourmet maravilhoso, né? Então o gourmet deles é assim, tem a casa inteira, fizemos um gourmet lá fora, né? Fora da casa, enfim. No anexo. No anexo. E eles usam, eu acho que 80% gourmet. A cozinha é bacana, é bonita, mas o gourmet ficou fenomenal. Eles gostam muito do gourmet lá. E Ele é vocês- colorido, é bem comum, colorido. É colorido. Colorido. E é comum, Adriana, tu teres pessoas que te pedem para fazer um espaço gourmet depois que o projeto já foi feito há tempos, assim, Ah, sim. para ampliar. Com certeza. E muito mais, eu acho que hoje que está... Os novos nem se fala, né? Está em alto gourmet, as pessoas estão voltando a cozinhar, curtir, de estar em casa, de receber amigos. Então, cada vez mais está se usando o espaço gourmet. Ah, que ótimo, né? Porque, claro que antigamente as pessoas tinham aquela percepção que cozinhar era uma coisa chata, uma Exato. obrigação. E, enfim, a gente pode ficar horas conversando sobre isso aqui, porque a mudança de hábito das de pessoas, hábito. de lifestyle, né? As pessoas passaram a ficar fora de casa, trabalhar fora. Aí tudo que se faz em casa ficou prazeroso, né? Prazeroso. Inclusive cozinhar, oferecer para as pessoas, para a família, para os amigos. E aí Exatamente. a vida de vocês também como profissionais mudou, né? Ambientes integrados, né? Com certeza, o conceito aberto, integrado, até a horta, trazer a horta para dentro de casa também. Então, cada vez mais nos pedem isso, de ter os temperos à mão. Ter tudo à mão, né? Exatamente. É interessante porque, por exemplo, na Europa a tendência maior é de fechar tudo, esconder tudo, né? Ou poder abrir, poder fechar, né? Isso aí também é interessante. Mas aqui a gente ainda gosta de algumas coisas mais à mostra. Ou talvez um meio termo, não sei na prática como é que... Nós também já fizemos um espaço gourmet integrado com a sala que teria essa possibilidade de fechar, que fizemos com painéis de correr, Sim. né, espelhados, no outro lado era um vidro pintado, ficou muito interessante. E então, aí a coisa... a pessoa podia, quando ela quer fechar, ela isola do estar, fica ali. E quando ela quer integrar o gourmet com o estar, ela abre aquelas portas enormes e fica tudo aberto. E aí entra em cena o exaustor, né? Sim, sim, com certeza. Mas hoje nós temos ótimos, né? Sim. Tecnologia está ao nosso lado. Mesmo em apartamentos, Mesmo é em possível apartamentos, tem Mais os antigos. exaustores que têm um motor externo, então não faz nem barulho. Então é muito interessante. Tem N tecnologias que nos ajudam nisso. A gente vai falar aqui um dia no programa especificamente sobre a questão da exaustão, que é super importante, né? Para tu teres ideias, tu falaste sobre a horta, né? Nós estamos com um cliente, que eu nem vou chamar de cliente, que são amigos, né? Então, todo o projeto feito, toda a casa feita, todo o gourmet feito, tudo pronto, tudo maravilhoso. Depois de um tempo, eles nos chamaram. Estamos fazendo agora um espaço do tamanho da casa de horta. Ah, que maravilha. Vai ser uma horta suspensa, né? Nós estamos fazendo, e ainda por cima vamos fazer um galinheiro super estilizado. Olha. Né? Maravilhoso. Então, essa vontade de estar perto com a natureza, de temperos, de verduras orgânicas, né? Vou querer mostrar esse projeto depois. Assim que estiver finalizado, pronto, vai estar avisem. à disposição. Ai, muito bom. Eu agradeço vocês por enquanto, porque ninguém está liberado, a gente vai voltar a falar mais no final. E a gente falando de horta e temperos e tudo, vamos conversar agora com o Paulo Zopas e a gente vai ver o que tem a ver uma coisa com a outra. Já voltamos. É 1 minuto e meio. Voltamos agora com Paulo Zopas. Paulo Zopas, o que tem a ver a horta com o teu ambiente na Mostra Elite Design Home Code? Tudo. Tá? Conta. O que é Home Code? Homem se fala muito do pássaro que volta para o seu ninho. É um termo bastante usado para os pássaros. E eu me lembrei dos cardeais que ficaram em extinção tanto tempo na Argentina e que agora estão por toda parte, né? E tem uma música muito linda que o Jarbas Passarinho cantava que se chama Os Cardeais. De tudo isso e da volta para casa, eu me lembrei de fazer esse espaço, porque eu tenho uma homenagem nesse espaço. Essa homenagem de espaço é ao Paulo Chieli, que ele é um
ele é uma pessoa que trabalha com um gestor do mercado do luxo, tá? Então, desculpa um minuto. Estamos assistindo em Brasília, Raquel Osório, Mariana e César Prestes. Estamos assistindo de Brasília. Adoro. Olha! Obrigada, César. Que bom, desculpa. Beijos para vocês. Queridos, estão lá vendo Casa Cor. Semana que vem aqui no programa contar tudo pra gente. Sim. Então, partindo desse princípio dos pássaros que retornam ao seu ninho, eu me lembrei do Paulo Chieli e resolvi fazer uma homenagem a ele. E com tudo que ele fala nas palestras dele sobre mercado do luxo, eu elaborei junto com o Rodrigo Braga, que é um arquiteto novo. Eu gosto muito de trabalhar com gente nova, porque a gente vai se reciclando também junto com o pessoal novo. Nós tivemos a ideia de montar esse trabalho. Esse trabalho, eu comecei perguntando para o Paulo o que é luxo. E ele me dizendo tudo que ele pensava, chegou num ponto em que nós descobrimos que luxo é tudo aquilo que é necessário. Então nós fizemos um espaço com tudo aquilo que é necessário para ele. Sim, olha só. A gente vai daqui a pouquinho já mostrar as imagens do ambiente dos OPAs, porque vocês achavam que a gente ia falar do ambiente onde está viajando aqui, muitas coisas, da horta para o luxo, uma maravilha. Mas eu queria dizer para Vera Lúcia Rambor que ela ganhou um par de ingressos para a Mostra Elite Design e que tem outro par de ingressos à disposição de quem mandar uma mensagem para a gente pelo Facebook e colocar um hashtag RDC, Arquitetura Design, eu quero, eu vou, também quero. Tá valendo tudo. A gente vai falar daqui a pouquinho quem é a segunda pessoa que ganhou. Paulo Zopas continua falando e a gente vai colocar agora as imagens do ambiente dele. Tá. Diga lá, olha nós só. Estamos na entrada. O nosso espaço é um loft, tá? Então nós temos 96 metros quadrados e essa parte você entra, tem um estar e lá no fundo nós temos, uma parede com é melamina, mas ela é um tipo que dá uma ideia de cortem, tá? Sim. E nós temos os quadros do Marlos Lisboa. Marlos Lisboa. Nosso cabeleireiro, que resolveu ser pintor e não queria mostrar o trabalho dele. Aí eu fui lá na casa dele, olhei e disse, eu quero. Vamos colocar para a mostra. Agora, cada vez que a gente for fazer o cabelo, nós podemos sair com um quadro na mão. Veja só. Ou sentar no banquinho e ser fotografado. Ser retratado. Então, porque são retratos, né? Uma sequência de imagens. Uma sequência de muito imagens. Muito interessante. E a gente vê também duas coisas me chamaram a atenção na imagem agora, que são os retratos, as obras do Marlos Lisboa, querido, beijo para ele. Deve estar, não sei se ele está em Porto Alegre ou se está nos assistindo. Marlos, se estiver, dá um oi pra gente. E o teto, porque a gente falava, acho que foi a Adriana que falou a respeito do teto, do ambiente deles, que eles mantiveram o teto original e só pintaram. O que tem no teto do teu espaço? No teto do meu espaço tem uma tinta verde. Pois é. Musgo, mas muito musgo. E eu hoje em dia, se eu puder tirar todos os gessos, eu tiro. E deixar toda a iluminação com canaletas. Nesse caso, eu usei eletrocalhas, tá? E eletrocalhas e canhões refletores que lembram um pouco refletor de teatro, para te dar um certo ar cênico dentro desse espaço. Certo. Tá? As eletrocalhas estão aparentes todas, Todas, né? Elas aparentes, elas pintadas. Parecem um pouco maior que o normal. Como? Elas parecem maiores do que o normal. Elas assim. são um pouco mais largas. Um pouco mais largas. Elas né? têm um pouquinho, elas têm 12 centímetros. Certo. Tá? E olha ali, o verde voltando. O verde também não super sou tendência. paisagista, mas esses cactos, eu gosto de cactos. Cactos continuam há anos, de todas as formas utilizadas, Nunca normais, sai. anormais. Nunca sai. E para quem não tunas, vive, quem não vive o tempo todo dentro de casa, o cactus é uma planta que ela permanece muito tempo. Dependendo do espaço, né? E da água.
que não precisa muita. Sim. Então, e tem a Pleumélia no fundo? O que é aquilo? Eu não sei o nome. Tá bom, depois a gente vê com o Felipe. Quem sabe o nosso paisagista sabe. E essa obra que tem aí é na entrada, não é na entrada? É na entrada. É à esquerda? Entra, à esquerda tem essa obra que é do Marcelo Pfeiffer. Tá? Eu estou ansiosa para chegar na horta. Temos foto da horta? Não temos foto da horta porque ela não existe ainda. Mas então, vamos mostrar. Ela vai ser composta. Vamos continuar brincando de passear ali. Tem um parquê no chão e um tapete? Tem um parquê e um tapete oriental. Que maravilha, adorei a parte do parquê. O parquê era da casa, mas estava pintado de preto. Porque em alguma época alguém pintou o parquê de preto. Pode ter sido na mostra anterior, Pode ter sido na mostra anterior. O que nós descobriste? Fizemos? Nós redescobrimos o parquê ali. Adorei. E parece que ele nos agradece. E essa compartimentação que tu fizeste com painéis, né? Essa ideia de loft, um pouco galeria, né? Tem um jeito de mostrar. Porque é o jeito de ser do nosso homenageado. Do Paulo. Eu sempre pensei, sempre fiz mostras para mim. E sempre os ambientes eram para mim. Quer dizer, já usei, por exemplo, usando chapéus do Rui, mas sempre pensando em mim, tá? Mas essa eu fiz pensando que o meu cliente é ele. Tá? E ele já viu? Ele foi comigo escolher os móveis. Maravilhoso. Mas levei para escolher. E se tu olhares as roupas que tem nos armários, são dele. Os livros que tem nas estantes são dele. Olha. Então, nós procuramos fazer algo onde ele gostasse de viver. Isso é um tipo de ambiente que eu tenho pego apartamentos, às vezes de 100 e poucos metros quadrados, que fica aquele monte de quartinhos e coisinhas e transformado aquilo tudo num apartamento inteiro. Quebra tudo, entra ali e quebra todo aquele apartamento, tira aquele monte de forro de gesso com coisinhas arredondadas e voltas, faz um ambiente Mariana maior. Prestes dizendo, sempre lembro do projeto com Santo Antônio dos Opas, beijo de Brasília. Exatamente, Casa Cor 2016. É possível. 2016, que tinha um Santo Antônio, ela cada vez que passava, ela adorava. E foi uma época, foi um santo que nós colocamos num local de destaque. E a mulherada toda, eu tinha Se ajoelhava na frente. Não, eu tinha a Adriana, né? Tá ali com o Felipe. Ela já está casada. Pronto. Mas eu tinha... Né? A Célia tá lá. Eu tinha um caderninho, as pessoas arrancavam a folha, colocavam o pedido e lá e colocavam no pé do Santo Antônio. Maravilhoso. Eu que não li nenhum. E o que tu fizeste com as mensagens? Eu guardei as mensagens. Não, eu guardei para levar na igreja de Santo Antônio. Sim. Só que me perdoem, moças, eu não levei até ainda. Confissão de Paulo Zopas, mas ele vai levar. Mas eu vou lá na igreja de Santo Antônio levar sim. Sim. E aí nós montamos a mesa. Olha ali, aí está montada uma mesa para 4 pessoas. E o que foi que o Paulo escolheu junto contigo? Essa mesa, as cadeiras, tudo que a gente está vendo? O Paulo escolheu mesa, cadeiras. O Paulo teve uma época que ele trabalhou na Tramontina. Olha. Então nós usamos todos os eletrodomésticos da Tramontina. Certo. E uma outra época em que ele teve uma loja em Porto Alegre. Daí são os nossos suplás e talheres da mesa. Qual era a loja do Paulo? Parrochi, que é Paulo Roberto Chielli. Claro, era Parrochi. Aí ele vendeu essa loja, tá? Sim. Para Priscila, que é muito querida, e nos emprestou, inclusive, talheres, porque ninguém mais empresta talher. Obrigada, Priscila, Paulo, todo mundo. Muito legal. Adoro essas histórias por trás do ambiente. Conta mais. Pode continuar contando. E daí nós continuamos. E aquilo então, lá, a mega coifa que a gente está vendo à direita ali? São 3 coifas redondas da Tramontina. Mas 3, porque o fogão é o mesmo gigante. fogão que eles usaram, só que um pouco linear, um fogão linear com 4 bocas. Nessas 4 bocas, eu queria a coifa redonda. Como eu fui o primeiro a pedir, eu tive essa preferência. Aí eu disse que eu não queria uma só, eu queria 3. Porque ele pegou 3, mas que barbaridade. Colocamos 3 coifas.
E aí elas, se ligadas, fazem o exaustão perfeito. Imagino. Tá? Claro que nessas coisas... Ficou interessante, assim, também. Para dentro de casa, eu posso comprar a coifa mais maravilhosa que existir. Eu mando colocar um motor a mais lá no fundo. Porque tem que puxar, porque o cheiro de comida dentro de casa fica, não adianta, tá? Certo. Fica. E a gente está vendo agora... agora nós estamos vendo a banheira. Pois tá? A banheira, bem no meio do quarto, com uma cama toda articulada. Essa cama sobe, eu vi a desce. Cama se movimentando toda, passei lá. A cama é a atração do espaço, né? Hoje tem uma cortina do lado direito, tá? Porque hoje já está um pouco mais... Quando essas fotos foram tiradas, a amostra ainda não tinha inaugurado. Sim. Tá? Mas aquela cabeceira em aço escovado, inteira. Tá? Porque ela tem é o mesmo tamanho, qual é a dimensão dela? Tem Quais as medidas? 4 metros na largura, 4,20 metros por 2 de altura. Poderíamos dizer que Pausopas é exagerado na cabeceira, 3 coifas, que mais que tem muitos lá? Muitos retratos do Marlos. Retrato do Marlos, tem retrato do Paulo. Olha que linda essa imagem. Aquilo ali sou eu? Não sei, acho que sou eu. Olha, o Tuliotti me tirou e colocou eu mesmo lá no fundo. Lá no fundo. Inclusive, eu devo agradecer porque ele me emagreceu. Tá linda a foto. E tem uma passadeira. Tu vê que tem uma passadeira, a peça jogada ali no meio. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo da decoração. As pessoas têm que perder o medo da cor. As pessoas têm que perder o medo do... isso é brega, isso não é brega. Gente, não existe brega. Existem coisas bem feitas, existem coisas mal feitas. Certo. As mal feitas ficam bregas. E as bem feitas podem usar materiais considerados bregas. Veja, tô calei agora aqui, tô ouvindo Pausopas e pensando sobre isso. Cada um de nós tem um tipo de vida, cada um de nós tem uma vivência. E cada um de nós tem... Por exemplo, uma senhora colecionava, uma época, xícaras de cafezinho. E ela não tinha onde colocar as xícaras de cafezinho. Nós fizemos uma vitrine maravilhosa no estar íntimo dela com todas as xícaras de cafezinho. E aí ela podia ficar olhando para sua coleção. Ela podia ficar olhando para a coleção. E outra coisa, incentivei a que ela usasse as xícaras de cafezinho quando fazia jantares. Claro. Cada lugar tinha uma xícara de cafezinho. Diferente da outra. Dali a pouco sapatinho de holandesa, espanhola, tá? Coisas que as pessoas trazem das viagens que elas vão. Isso é uma coisa interessante, porque antes as pessoas... tudo era conjunto, né? Tinha que ser tudo igual. Cadeiras todas iguais, xícaras iguais, pratos... Agora é bem-vinda a mistura, né? Olha, se tu olhar nesse meio ambiente todo, nós temos o aço escovado, nós temos aço cromado, nós temos prata, nós temos dourado e nós temos o tom das panelas, que é um cobre. Verdade, nós já vimos cobre no espaço anterior, né? O mesmo patrocinador. Existe uma conversa. Não. Olha só. É que essas panelas são espetaculares. São incríveis. São maravilhosas. São lindas, tá? né? Então, a gente usou, mas usaria de qualquer maneira. São né? maravilhosas. Então, a tu cor vê, é incrível. Olha, Leone, a mistura... Eu não tenho quase cor em tons, por exemplo. Eu tenho vermelhos nos tapetes, verdes, mas a gente não tem aí a mistura de muitas cores. Mas nós temos todo esse colorido do prata, do ouro, e a gente não ficou com medo nenhum de misturar, deixar tudo isso aí na mistura. De deixar tudo aparente, né? Na mesa de jantar, ali tem um suplá de ágata com a borda em folhado a ouro e o porta-guardanapo é prata. Maravilhoso. Então tinha que ter... Antigamente assim não podia. Não, os talheres teriam que ser exatamente iguais. Não, um talher é dourado, outro não é. Copos não precisam ser da mesma família. É claro que as coisas precisam conversar. Conversar entre elas. E nós vamos conversar entre nós no bloco seguinte e vamos misturar os profissionais. A gente vai ao intervalo rapidinho e voltam Adriana e Felipe. Até já.
Todos juntos e misturados. Felipe Mencken, Adriana Klaus e Paulo Zopas. Nós estamos falando de misturas, de tendências, de coisas que eram muito rígidas, que a gente tinha que usar tudo combinadinho, os conjuntos todos iguais, não precisa mais. Do talher à cadeira, tudo pode ser misturado. Claro que Paulo explicou, né? Pela mão de alguém que faz bem a mistura, não fica brega, não fica feio. Inclusive, é tendência e é sustentável. Aí a pessoa quebra uma parte do jogo de porcelana, não usa mais porque quebrou um. Não, por favor, junta com outro, ou liso, ou uma outra estampa que tem as mesmas cores. Pode ser alguma coisa bem diferente que quebre. A gente usa estampado com listrado na roupa, porque não pode usar na casa. Não é mesmo, Paulo Zopas? Eu tenho um faqueiro que ele está ficando lindo. Quando estiver pronto, vou te convidar e o César para jantarem comigo em casa. Ele é todo de prata, comprado no Brick da Redenção. Cada vez que vai lá e compra uma peça. Eu compro uma colher, compro um garfo, compro uma faca. Claro que eu vou olhando para ver que eu faço ao menos um garfo e uma faca iguais. O outro já não é igual, mas... Até por conforto na hora de usar, né? É, exato. Mas está ficando muito bonito. Mas me contem, vocês têm algumas similaridades entre os ambientes e a proposta de vocês? Tem verde na pintura do Paulo, alguma coisa de planta, ele vai fazer uma horta, que ele não disse bem como é que vai ser, ele vai ter que contar essa história direito aqui. Pois é. E vocês têm as coifas similares, que no intervalo eu fiquei sabendo que eles queriam colocar 2, aí o Paulo colocou 3, aí eles colocaram só 1 e tal, né? Enfim. Mas eles colocaram uma maior. Uma maior, nós mas colocamos um lançamento maior da... Mas era mais recente o lançamento. Pronto. Era mais recente. Estar ali no ambiente ao lado dos Zopas é sempre uma felicidade, né? Porque sempre festa. Sempre festa, sempre uma piada, sempre uma conversa agradável, né? Então nós temos ali a porta secreta, né? Certo. Dá para conversar. Entendi o motivo da porta secreta. É uma diversão. Então nós somos profissionais que nós estamos na mostra, nós gostamos de interagir com os visitantes, com as pessoas, enfim, né? Nós 3 gostamos, e estar ao lado é quase uma brincadeira, né? Então, claro, tem similaridades. O Paulo é uma pessoa de extremo bom gosto, né? E a Adriana, ela prima por esse bom gosto também, né? Pronto, então, momento, né? O pior dele sou eu aqui, né? Coitadinho. O pessoal pergunta o que eu tenho que tem de meu no nosso ambiente, eu falo 20%. Né? Que é o 20% onde eu aceito as ideias dela. Eu falo sim, tá ali, Adriana, claro. Coloco uma coisinha ali, uma coisinha aqui. É aquilo que o Paulo também falou, né? Sobre os objetos que as pessoas trazem de viagem, de passeios, enfim, de presentes. Esse garimpo, né? Os objetos, as coisas, elas têm história e elas precisam ser contadas, né? Elas precisam estar ali numa mesa, num móvel. Os objetos têm história, então eles precisam ser contados. Interessante, né? Eu acompanho esse setor há anos e agora é o momento que as pessoas estão... os profissionais vêm aqui e dizem isso que vocês estão falando, né? De adotar o que as pessoas têm, a sua história, as suas coisas. Antes os profissionais gostavam mais de fazer tudo novo, né? Já não tem mais essa ideia, o mundo mudou bastante. Inclusive não é nem contemporâneo, nem moderno fazer isso. Como a gente vê de feiras internacionais, a gente vê misturas. Esse ano no Salão Design Milão, no estande da Roche-Beaubois, da francesa, havia um aparador, um buffet cheio de sopeiras antigas em cima e fotos antigas na parede. Isso antigamente não se veria, né? Mas o pessoal, às vezes, no querer fazer tudo novo, esquece da sua vida. A gente não apaga a história da gente. Com certeza. Então, aquilo às vezes, uma circulação, a circulação dos quartos, por exemplo, são paredes que quase nada se pode fazer. Por que não encher aquelas paredes com fotos, com faz um álbum detalhes, de família, né? Faz dali a sua vida de família. Eu acho que é importantíssimo isso. Eu estou super adorando esse papo, mas a gente tem mais 1 minuto e pouco de conversa. Então, eu quero saber o que vocês não disseram nessa nossa conversa maluca aqui, que querem ressaltar neste momento. Fora
como é que vai ser esse negócio da horta? Rapidamente, deixa a Adriana falar um pouquinho. Tá, a gente vai Só tem 30 segundos, a gente rápido. vai ter que voltar amanhã, então. Ai, meu Deus. Esse negócio da horta é o seguinte, são os potinhos que estavam sumidos. Agora eu achei os potinhos e eu vou colocar ali, porque toda pessoa que cozinha, ela gosta de ter o tempero na sua mão ali. Sim. Então, alecrim, manjericão, todos esses são temperos que, além de tudo, deixam um cheirinho gostoso. Chamaste o Felipe fazer isso? Não. Não, ele faz muito bem. Ele faz sozinho. Eu tentei, mas ele tinha ocupado. uma horta própria. Estava com cliente, não podia atender. Estava com cliente, não podia atender. Adriana, alguma coisa a declarar? Eu acho que também valorizar um pouco ali o nosso estar. Um pouco não, bastante, né? O estar, que também é parte integrante do gourmet. Eu acho que as duas coisas conversam bastante. Estamos muito felizes todos de estar na mostra. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco também, né? A gente agradece. A gente vai se despedir agora, mas a gente quer lembrar que amanhã nós temos o reprise do programa que teve o Matheus Corradi, a gente teve também o Patrick Rigon, foi um programa bárbaro, vai reprisar amanhã, às 3 da tarde, sábado, e segunda-feira a gente está aqui de novo, firme e forte. Bom final de semana a todos, beijo, até segunda. Obrigada, gente. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.